Olá, eu sou a Tayane, eu sou nutricionista, eu sou branca, tenho cabelos longos pretos, estou vestindo uma blusa preta e ao meu fundo uma parede bege e eu estou do lado direito da tela, na parte superior. Eu sou a Jaqueline, professora de Educação Física. Eu tô do lado da Tayane no vídeo. Eu sou branca, eu tenho cabelo castanho, eu tô de blusa azul escuro e ao fundo eu tenho uma parede branca com escritas em preto. Olá, eu sou a Sandra, sou médica, fisiatra, tenho os cabelos médios. Hoje eu estou usando um fone azul. A minha blusa é listrada de tons de marrom e ao fundo eu tenho uma parede branca. Bom, hoje a gente veio aqui para a Sandra contar para a gente o que é a fisiatria, né? Porque muitas pessoas não têm a mínima ideia o que é ser um fisiatra. Né? Então conta assim pra gente, Sandra, o que que é ser fisiatra, como que funciona, né? Qual é o seu trabalho em si? Trabalho em si. Legal, eu acho super importante a gente ter essa orientação para a população. A fisiatria, ela é uma especialidade médica, como a cardiologia, como a neurologia, como a pediatria. A gente tem a formação da medicina, que são 6 anos de formação, e finalizando esses 6 anos, a gente faz a opção por alguma especialidade. No caso da fisiatria, a gente tem mais 3 anos de formação, mais 3 anos de curso para você ter o título de especialista em fisiatria ou medicina física e de reabilitação. Em alguns países, o médico fisiatra também é chamado de médico reabilitador, que até fica uma palavra um pouquinho mais fácil de conhecer, mas aqui no Brasil a gente acaba usando mais o termo fisiatria. A fisiatria, ela atende, se a gente for pensar em faixa etária, a gente atende tanto desde crianças prematuras, para acompanhar o desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças, até a faixa etária dos idosos. O sexo, tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, e também a gente divide o atendimento da fisiatria de forma mais acadêmica em patologias que geram grandes incapacidades e patologias que geram pequenas incapacidades. Então, o que são as incapacidades? Esse é um termo que a gente usa bastante, tanto na medicina de reabilitação quanto dentro da equipe de reabilitação, na equipe multidisciplinar ou transdisciplinar. A incapacidade é uma consequência de uma doença, né? Essa doença, ela pode ser tanto causada por alguma coisa, como um trauma, por exemplo, ou de acordo com defeitos genéticos, por exemplo, ou malformações, ou secundárias a traumas esportivos, por exemplo. Então, quando a gente fala em incapacidade, a gente pode pensar que uma doença, vamos usar o exemplo do diabetes, né? O paciente tem o diabetes, esse diabetes, que é o aumento de açúcar no sangue, ele precisa de um controle, só que a gente sabe que de forma silenciosa, essa doença pode evoluir com alterações vasculares, que é da circulação de sangue, e uma das complicações mais temidas do diabetes é uma amputação, né? Então, o membro inferior, a perna do paciente, sofre alterações tanto vasculares da circulação de sangue, quanto dos nervos periféricos. O paciente evolui para um pé insensível ou sem sensibilidade. E nessa fase do pé insensível, a gente tem uma incapacidade, o pé insensível. Então, nessa fase, o médico fisiatra, por exemplo, pode ajudar o paciente na prescrição de uma órtese. O que é uma órtese? É um aparelho que vai ajudar numa função. Nesse caso do diabetes, a gente prescreve um calçado
próprio, específico para o pé diabético. Esse sapato não tem costuras, esse sapato vem com uma palmilha para contato total do pé, e com isso a gente tenta prevenir qualquer lesão no pé. Mas, às vezes, acontece de ter uma lesão, e essa lesão pode evoluir para amputação parcial dos dedos, ou parcial do pé, ou, de acordo com a complicação maior, uma amputação abaixo do joelho ou na altura do joelho. E daí o médico fisiatra pode entrar também na avaliação desse paciente no momento da prescrição de um treino pré-protético, ou seja, antes da prótese, e no treino pós-protético, ou seja, após a prótese, né? Qual que é a ação do médico? Então, qual que é a diferença do médico de reabilitação com o resto da equipe de reabilitação? O médico, ele vai fazer a integração entre os conhecimentos da medicina e os conhecimentos das outras áreas da medicina. Então, por exemplo, o paciente de diabetes, provavelmente, com certeza, ele foi operado por um cirurgião vascular. Então, na minha formação de médica, eu tenho todo o conhecimento de toda a atuação do cirurgião vascular. Eu atendo esse paciente e vou juntar esses conhecimentos que eu trouxe da medicina para ver como é que está esse paciente hoje, se eles têm o controle do diabetes, se ele tem alguma outra complicação desse diabetes, como, por exemplo, uma doença cardiovascular. Inclusive, essa doença cardiovascular pode atrapalhar na reabilitação dele, então é importante que o médico fisiatra analise isso, para que eu possa dizer para a equipe de reabilitação, olha, esse paciente tem esse grau de amputação, esse nível de amputação, tem essas comorbidades, então ele tem o problema da coronária, do coração, o diabetes dele está controlado, então a gente pode começar a reabilitação com esses objetivos, com esses cuidados, né? Então, é ligar o conhecimento da medicina com o conhecimento da reabilitação e fazer essa ponte também do paciente com a equipe de reabilitação. Fica claro dessa forma? O que vocês acham? Fica bastante. Eu acho que tem sempre uma coisa interessante, eu vejo muitas pessoas falarem que vão procurar fisiatra quando tem dor, né? Então eles têm essa ilusão de que o fisiatra é só um médico de dor. Sim. A fisiatria, como eu falei aquele conceito das grandes incapacidades e das pequenas incapacidades, quando a gente fala em pequeno incapacitado, a gente fala em paciente com dor, em paciente e a dor de qualquer local do corpo. Então, do ombro, do joelho, tornozelo, pé, coluna. Hoje em dia, inclusive, até as cefaleias a gente atende. Por quê? Porque a cefaleia pode cursar com uma disfunção da coluna cervical e com isso ser um fator de dor. Tem protocolo de aplicação de toxina botulínica em cefaleia, então a gente pode atender o paciente na aplicação de toxina botulínica, que é uma das coisas que o médico fisiatra faz. E do outro lado, tem as patologias que geram as grandes incapacidades, que são as patologias neurológicas, AVC, traumatismo craniano, lesão medular, paralisia cerebral da criança, tudo isso. E a gama, né, a quantidade de pacientes e a interface da fisiatria e da reabilitação com outras milhares de áreas da medicina, essa central aí de conhecimento está no médico fisiatra, para ele gerenciar tudo isso, além de cuidar da parte clínica desse paciente, né? Para que ele vá lá na reabilitação e depois, saindo de uma reabilitação, vai lá para a atividade física, né, Jaque? De uma Sim. forma perfeita para que você possa também trabalhar com ele, né? Então, tem essa linha e o fisiatra faz parte dessa linha de atendimento. Acho que Uma outra...
acho que é interessante também, se eu pensar que, assim, ao meu ver, o médico fisiatra é o médico que maior integração tem com a equipe, né? Num momento depois, assim, porque a gente pega muita prescrição, né, vinda de outros médicos, cardiologista, vários outros, só que, na verdade, de fato, a gente tem essa troca muito maior com o fisiatra, né? Então, eu acho que isso também é outro ponto interessante da fisiatria na equipe, né? A gente acaba tendo um papel, eu acho muito bonito, inclusive, que é o papel daquela ideia do médico de antigamente, né? Que acabava cuidando de várias coisas e integrando a saúde do paciente e vendo a saúde do paciente como um todo, né? Não adianta a gente ter um paciente com lesão medular que a gente precisa que ele melhore na reabilitação, se ele é um hipertenso e se eu não cuidar dessa hipertensão, né? Ele nunca vai progredir na fisioterapia, ele nunca vai progredir na atividade física, ele não vai conseguir realizar as atividades de vida diária dele, ele não vai conseguir tocar a cadeira de rodas. Então, assim, eu não dou a função, a gente não devolve a função adaptada para ele. Então, esse conhecimento global e geral do paciente, o médico fisiatra sempre precisa ter, tanto para quando atende dor, quanto quando atende essas patologias.